Sabemos, foi um dos 12 apóstolos de Cristo, foi um dos 3 apóstolos que sempre estiveram mais próximos de Jesus, tiveram assim um relacionamento mais pessoal com Cristo em relação aos demais apóstolos. Sabemos também que foi o último dos apóstolos a morrer, e este morreu de causas naturais, diferente dos demais que tiveram suas vidas cruelmente ceifadas. E este mesmo apóstolo é autor do Evangelho, qual nós estamos lendo, das 3 epístolas que também levam o seu nome, 1ª, 2ª e 3ª de João, e o livro da Revelação, Apocalipse. Nós também conhecemos que este evangelho, ele é em si muito diferente de todos os demais, de todos os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas possuem semelhanças, relatam acontecimentos do ponto de vista pessoal de cada um dos evangelistas. E João destaca-se dentre esses 4 evangelhos como o evangelho assim mais que mostrou mais a natureza gloriosa de Cristo, tanto a sua pessoa, a sua natureza humana, como também a sua natureza divina. De acordo com os historiadores e também de acordo com a tradição judaica, este evangelho ele foi escrito com 2 objetivos em si, primários, O primeiro, o próprio João diz, quando ele fala que estas coisas foram escritas, abrir o ganho, escreveu para que creiais. Ele diz isso, vos escrevi para que creiais que Jesus é o Cristo, certo? Então, a primeira razão, o primeiro propósito, o objetivo que nós temos para a escrita deste evangelho é para fundamentar a fé daqueles crentes que já estavam certos, que já estavam em Cristo, mas que sofriam ataques por parte de algumas heresias. E esta é a segunda razão pela qual João também escreve seu evangelho, para refutar, para confrontar tais heresias com relação à pessoa de Cristo, a sua natureza humana, a sua natureza divina, certo? Então João escreve este evangelho. Aqui temos um relato da última Páscoa de Jesus com os seus discípulos, aquele acontecimento célebre que todos nós conhecemos, em que Jesus, junto com os seus discípulos, celebrando a Páscoa, ele envolve-se na toalha e lava os pés dos discípulos. E aqui dentro deste contexto, Jesus é mais enfático e diz aos 12: um de vocês irá me trair. Jesus foi bem enfático e direto. Prosseguindo os acontecimentos aqui relatados, os discípulos indagaram-se. Um perguntou: Senhor, será que sou eu? Porventura serei eu? E os fatos foram se desenrolando. Aqui no contexto que nós estamos lendo, do 31 ao 35, João escreve da seguinte maneira, dizendo: tendo ele, pois, saído, este ele aqui é Judas, Judas estava lá junto à mesa, participando da ceia, e saiu para cumprir com o propósito que ele já tinha estabelecido em seu coração, que era trair Jesus. O texto sagrado diz que os apóstolos, os demais apóstolos, não compreenderam o que estava acontecendo e que, por Judas se tratar daquele que administrava as receitas ali do ministério apostólico, eles pensaram até que Jesus tinha dito para Judas cumprir com alguma obrigação financeira ali naquele momento, quando de fato Judas já estava saindo para revelar
a localização de Jesus aos soldados, aos sacerdotes, aos líderes religiosos daquela época. E assim prossegue o andamento das coisas. Nós observamos que a partir de João capítulo 13, versículo 31 até o capítulo 16, aqui os versículos restantes do capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Quando nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, e ali o autor escrevendo, relatando, melhor dizendo, o que as palavras de Cristo, nós observamos que Mateus, ele registra como instruções finais de Jesus todas aquelas séries de informações escatológicas que nós bem conhecemos, dos sinais dos tempos. E quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, aqui quando nós vemos as instruções finais, os ensinamentos finais de Cristo, nós observamos Jesus mostrando aos discípulos a importância de uma vida de comunhão pessoal com o próprio Deus e com o nosso irmão. Observe que por inúmeras vezes Jesus repete dentro deste contexto, a partir do versículo 31 do capítulo 13 até o versículo 16, Jesus dá ênfase a uma questão muito importante, que é a questão da comunhão pessoal que nós precisamos ter com Deus, e que também aqui, exatamente no contexto em que nós estamos e que é o objeto de nossa reflexão, da nossa comunhão interpessoal. Jesus, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, ele fala sobre a importância da comunhão dos seus discípulos com ele mesmo e com Deus. No versículo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, ele já está falando aos seus discípulos a respeito da permanência deles junto ao Pai, junto a ele mesmo, Jesus. No capítulo 15, da mesma forma, quando ele diz assim:
nossa comunhão entre irmãos, a nossa ligação entre irmãos, o amor entre irmãos, o amor fraternal que nós devemos exercer, precisamos ter, precisamos viver. Jesus Cristo disse o quê? Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos. Ei, Deus, vai reinar. Prepara as costas para não apanhar agora, que até desrachou. Primeiro, é um sinal para os descrentes. Observe que nós dissemos que um dos objetivos de João escrever, conforme o que os estudiosos, a liderança da igreja na época, João residia na cidade de Éfeso, foi muito provavelmente lá que ele morreu, e lá que também tenha morrido Maria, mãe de Jesus. Isso é fontes históricas, irmãos, tradição, não é a Bíblia não. A Bíblia não diz onde ela morreu, certo? Mas ali, pelo fato daquela comunidade estar sendo diretamente atacada por seitas, por hereges que estavam colocando em dúvida a integridade divina de Cristo, os líderes pediram para que João redigisse, relatasse os acontecimentos que ele presenciara com Cristo, que ele vivera, para, conforme os dois objetivos, fortalecer a fé daqueles irmãos e refutar, confrontar aqueles hereges. E quando João escreve as palavras de Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, João está escrevendo isso sabendo que por este novo mandamento, o mandamento dado por Cristo, serviria para que todos compreendessem que aqueles que professam o nome de Jesus são de fato verdadeiros seguidores de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isto Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O primeiro ponto da nossa reflexão nesta noite, nós estamos dizendo que a nossa comunhão, ela é um sinal para quem? Para os crentes. João, quando ele escreve o seu evangelho, ele usa muito o termo sinais. Quando você lê o capítulo 2, lá do casamento em Caná da Galileia, João escreve dizendo assim: assim, eita, só as meninas, assim principiou Jesus os seus sinais e
dizendo aí? E o seu mandamento é este: que creiamos. Nós estamos dizendo que o amor ao próximo, que a nossa comunhão, que o amor que eu devo ter pelo meu próximo é um mandamento divino. E na carta de João capítulo 3, versículo 23, ele disse: e o seu mandamento é este, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Lá em João 13:34, Jesus diz assim: um novo mandamento. Sim ou não? Aí João repete bem isso: olha, o mandamento dele é este, e o seu mandamento é este, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então, meus amados e queridos irmãos, primeiro, amar ao próximo é mandamento divino. Ei, eu não posso esperar que o meu próximo tenha boas atitudes, me seja favorável, para eu manifestar amor por ele. Vocês entenderam? Eu não posso esperar, eu só vou amar o irmão Josivão se ele fizer assim para mim. Eu só vou amar o irmão Josivão se ele me for favorável. Não. Se fosse assim, nós estávamos perdidos até hoje. Já pensou se Deus dissesse assim: mas eu só vou amar o soalho quando ele prestar? Já pensou se Deus fosse nos amar só quando nós manifestássemos algum ato que nos tornasse merecedor do amor dele? Hein, meus irmãos? O mandamento divino, ele é direto, não tem arrudeio, deve ser cumprido. Eu não posso esperar que o meu próximo tenha boas atitudes para comigo, para que eu tenha boas atitudes com ele. É mandamento divino, é mandamento pessoal, é mandamento individual, e eu é que preciso ter a iniciativa, mesmo que ele não queira, mesmo que o meu irmão não reconheça. Irmão, olha Judas e Jesus. Jesus sabia que o bicho ruim ia trair. Sabia ou não sabia? Sabia. Mas Jesus não pegou um pedacinho de pão, não pega. É exatamente. Olho lá pega. Atitude amorosa. E Judas o traiu por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Jesus conhecia bem, Jesus sabia, Jesus amou todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos de forma incondicional, sempre mostrando atitude amorosa para com eles. Ali, toda vez que você lê o Evangelho, diz assim: e Jesus compadecendo-se dele, e Jesus tendo compaixão dela, e Jesus teve compaixão da multidão. Ali é amor. É Jesus mostrando o quanto ele amava os seus discípulos, mostrando o quanto ele amava a multidão. Bendito seja Deus, mesmo que nem todos na multidão ali manifestassem amor para com ele. E o que foi que aconteceu na sexta-feira? No final da semana, quando eles chegaram dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. E ainda assim ele orou e disse assim: Pai, perdoa. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Sabe o que é isso aí? Amor. É amor. Exatamente. É amor. Entendeu? Ali era Jesus manifestando o amor de Deus ao mundo. Jesus morrendo na cruz, o amor de Deus